Você já ouviu falar no mega projeto de uma rota comercial na América do Sul que promete encurtar os caminhos do agronegócio da região centro-oeste do Brasil rumo ao mercado asiático? Pois é dela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como eu prometi na última semana, hoje é dia de atualizar vocês sobre todas as obras, pavimentações, obras de ponte, acesso e todas elas, infraestrutura portuária, que estão ocorrendo ao longo da Rota Bioceânica, essa que promete ser uma das obras mais importantes na questão logística da América do Sul. Esse é mais um vídeo do canal Engenheiro Wilson Júnior e vamos lá comigo, vamos ver como que estão as obras ao longo da Rota Bioceânica. Conhecido como o Canal do Panamá Terrestre, a Rota Bioceânica, de cerca de 2.396 km de extensão, que promete ligar Campo Grande, que é a distância de referência de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, até a costa chilena, ela promete interligar 4 países, Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, formando um grande corredor logístico na América do Sul, diminuindo o tempo e também os custos de exportações, tornando então as exportações desses países chegando de uma maneira mais competitiva ao mercado asiático. Mas além de toda essa parte técnica e muito vantajosa da Rota Bioceânica, nós temos que nos atentar às obras que estão em andamento, porque ela ainda não é uma rodovia totalmente interligada aos países. Por isso, obras estruturantes estão sendo executadas ao longo de todos os 4 países. E nós começamos pelo Brasil, lá na BR-267. Entre Alto Caracol e Porto Murtinho estão sendo executados toda a parte de restauração e revitalização do pavimento asfáltico da BR-267. Ao todo, são cerca de 101 km de extensão de obras, onde 44% já estão entregues e finalizados, e para a promessa de mais 23 km serem entregues até o final de 2025. Em Porto Murtinho, uma grande obra em execução é os acessos, toda a malha viária de interligação da BR-267 com a cabeceira da Ponte Bioceânica. Uma obra de 13,1 km de extensão e que engloba diversas pontes, passa-faunas e também todo um sistema de controle de fronteira que está sendo executado. Ao todo, 30% de toda a sua execução já está finalizada e agora avança nas frentes de serviços de execução das mesoestruturas, das obras de artes especiais e também na parte de terraplanagem, que é onde compõe a sua maioria das obras. A construção dos acessos entre Porto Murtinho e a cabeceira da Ponte Bioceânica são um investimento do novo PAC, um investimento de cerca de 472 milhões de reais e que está a cargo do consórcio PDC Fronteira. E na divisa Brasil e Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, nós temos uma das fundamentais obras da Rota Bioceânica, a construção da Ponte Internacional Bioceânica. Com 1.294 metros de extensão total, essa promete ser a obra mais estruturante de toda a Rota Bioceânica, porque vai possibilitar então a conectividade que não havia entre Brasil e Paraguai naquele trecho. As obras da Ponte Bioceânica estão com cerca de 78% da sua execução já finalizada, com os serviços atualmente se concentrando na finalização da execução dos mastros e também no avanço do trecho estaiado, com a moldagem das aduelas que vão formar todo o tabuleiro da parte central e da parte que vai estar estaiada sobre o rio Paraguai. A execução da Ponte Bioceânica está a cargo do consórcio PAI-BRA, formado pelas empresas Tecnoedil, Paulitec e Construtora Cidade, com um custo de aproximadamente 575 milhões de reais, um investimento feito pela margem paraguaia da Itaipu Binacional. E você está assistindo esse vídeo das obras da Rota Bioceânica e está gostando? Não esquece de ir um pouquinho ali para baixo e conferir se você já deixou o seu like ou ainda não aqui no vídeo. Se você não deixou, aproveita, deixa o seu like e confere se você é ou não é inscrito no canal. Se não for, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre as obras que compõem a Rota Bioceânica. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família.
E no lado paraguaio é onde nós entramos para o maior conjunto de obras da Rota Bioceânica, a começar pelo trecho já inaugurado da PY-15 lá em 2022. Com uma extensão de cerca de 275 quilômetros de extensão, a PY-15 ligando Carmelo Peralta a Loma Plata foi inaugurada e demandou de grandes obras de estabilização de solo e toda a criação da parte de pavimentação, todas as camadas que compõem o pavimento asfáltico. Aliás, esse trecho da Rota Bioceânica, ele não havia uma via conformada, era apenas ali um trecho onde muita gente sofria para fazer toda a parte de travessia naquele trecho da PY-15 por conta das suas precárias condições. Assim como se encontravam até o momento o trecho que liga Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, onde nós vamos comentar daqui a pouquinho. Para a execução do primeiro trecho da PY-15, de 275 km de extensão e inaugurado em 2022, foram gastos cerca de 443 milhões de dólares. E além desse trecho já finalizado, agora está em execução mais dois trechos. O primeiro deles é a questão do acesso entre Carmelo Peralta e onde ficou o início da PY-15 até a cabeceira da Ponte Bioceânica, e que vai além de somente a parte do acesso, como também a criação de um centro de controle de fronteira. Ao todo, serão investidos pouco mais de 17 milhões de dólares para a execução desses 3,8 quilômetros de acesso, além de obras estruturantes e muito importantes na questão da malha viária entre Carmelo Peralta e a PY-15, visando então uma melhor trafegabilidade em toda aquela região. Os acessos da Ponte Bioceânica no lado paraguaio ficarão a cargo de uma das empresas também que constrói a Ponte Bioceânica, que é a Tecnoedil, uma empresa paraguaia, e a LT-SA. No lado paraguaio ela foi dividida então em tramos. O tramo 1, que é o que já está inaugurado desde 2022, e o tramo 2, que vai ficar por um momento posterior, que liga então Loma Plata até Mariscal Estigarribia. Porém, nesse trecho pequeno, nós temos uma outra passagem por dentro da cidade e que vai ser utilizada inicialmente até que seja iniciada a parte de licitação e a execução do projeto desse trecho menor futuramente. Então agora a gente passa para o trecho 3, ou seja, o tramo 3 de obras na PY-15, conhecida como a Picada 500. Esse trecho ele vai interligar então Mariscal Estigarribia a Pozo Hondo, divisa com a Argentina. E é uma obra estruturante, isso porque a situação de trafegabilidade nessa via atualmente é precária. São 224 quilômetros de extensão, dividido em 4 lotes, para 4 consórcios diferentes, com cerca de 55 quilômetros para cada empresa executar e um custo de cerca de 350 milhões de dólares para a sua execução. Ao todo, as obras da Rota Bioceânica, no trecho que vai de Mariscal até Pozo Hondo, ele varia na execução de 10 até 25% da sua execução já finalizada. São trechos complexos, isso por quê? Porque a situação do solo naquele local não é muito colaborativa para obras de pavimentos que deverão ser utilizados por cargas muito elevadas, como por exemplo de cargas e de caminhões que vão passar por aquele local. Por isso estão sendo feitas e utilizadas diversas técnicas de melhoramento de solo, inclusive utilizando máquinas de recicladora de pavimento a frio, ou seja, muitas vezes esses equipamentos são utilizados em vias que já são asfaltadas para possibilitar então o reaproveitamento e a adição de mais aditivos na sua composição e que fazem o melhoramento e a reutilização dessa matéria. Porém, nas obras da PY-15, a recicladora a frio ela está sendo utilizada para uma melhor homogeneização de toda a parte dos aditivos que estão sendo e todas as adições que estão sendo colocadas no solo do local. Isso porque em determinados trechos nós temos a adição de cimento, que melhora a resistência toda do solo, e também a adição de cal, que também melhora a resistência e também melhora a parte de suporte de cargas em todo o pavimento. Melhorando toda essa estrutura do pavimento, nós temos então posteriormente a execução do asfalto, que é composto então pelas camadas de imprimação, que é a pintura de ligação, que é aquele piche preto que vocês veem os caminhões passando, e depois então a execução do pavimento em concreto asfáltico.
Chegando então agora na divisa Paraguai-Argentina, nós chegamos em Poço Hondo, onde nós temos a ponte Misión de la Paz, que é uma ponte ainda que levanta diversas incógnitas. Isso por quê? Porque a ponte não é projetada para receber grandes volumes de carga, o qual será solicitado com a ativação da rota bioceânica. Ainda não há previsão orçamentária nem da Argentina e nem do Paraguai para a execução dessa obra, e que deverá ser uma das obras ainda a ser executada para a completa idealização da rota bioceânica. E chegando então na Argentina, mesmo com a incógnita então da execução da ponte Misión de la Paz, que tem sido então cobrada pelo governo paraguaio, também por algumas providências do governo argentino para ver qual vai ser o esquema para a execução dessas obras da ponte Misión de la Paz, nós chegamos na Argentina com a execução já de algumas obras de restauração e melhoramento na RN 81, a Ruta Nacional 81 entre Salta e Formosa. É um dos poucos movimentos de obra no lado argentino, que tem sido aí bem escasso a execução de obras que contemplam a rota bioceânica no território dos hermanos. E chegando agora em território chileno, que é o último país a compor a rota bioceânica, em abril de 2025, agora nós tivemos então o lançamento do plano de ação ao corredor vial bioceânico, onde nós tivemos o lançamento então de cerca de 22 projetos estruturantes de melhorias de vias e também da parte portuária para receber então todas essas partes de mercadorias e todo o trânsito pesado de caminhões que vão então circular por essa rota e vão aglomerar muita questão de trânsito ali na costa chilena. Então, por isso, um dos projetos foi as melhorias na Ruta 1 e 16 em Iquique, a parte de modernização portuária com a aquisição de uma nova grua para o porto de Iquique, também toda a parte de ampliação na parte do mole ali de Antofagasta, no mole de abrigo de Antofagasta, e também para reduzir as paralisações foram anunciadas também zonas logísticas como Porto Seco de Alto Hospícios e a ZDL La Negra, que vai aliviar então gargalos urbanos e também reforçar toda a cadeia de transportes ali em território chileno, visando transformar e também otimizar ainda mais toda a rede rodoviária, toda a malha rodoviária ali do Chile e também toda a malha que envolve ali a parte da costa chilena, que vai interligar então todos os portos, seja Arica, Antofagasta ou Iquique. Com a ponte pronta, os acessos da BR-267 finalizados e a PY-15 operando, mercadorias e cargas que saem da região centro-oeste do Brasil já podem então ter como a saída os portos de Antofagasta, Iquique e também o porto de Arica. Isso porque a questão de ligação entre Paraguai e Argentina na ponte Misión de la Paz é questão de tempo e também de melhoria no fluxo de trânsito, para melhorar ainda mais a competitividade e ainda mais a redução de tempo de percurso na rota bioceânica. Obras como essa, que devem acontecer na Argentina, e também grandes obras estruturantes em toda a malha viária do Chile, na rede de portuária do Chile, prometem então entregar uma rota 100% eficaz. Mas além da realização dessas obras estruturantes na questão de infraestrutura entre os quatro países, cabe ressaltar que é muito importante que haja então um consenso e uma grande cooperatividade e otimização no tempo de fiscalização aduaneira entre esses quatro países. Otimizar esse tempo vai fazer com que se torne realidade os benefícios da rota bioceânica. Caso contrário, ela é um projeto que já nasce defasado e aonde todos os 15 dias e a redução de custo para a exportação rumo ao mercado asiático se vai por água abaixo. Então, além de todas as obras estruturantes, no que se diz respeito a rodovias e também a construção de obras de artes especiais, nada delas será válida se não houver então um consenso e um acordo entre esses países para otimizar ainda mais toda a parte de controle e fiscalização aduaneira. Com todas essas obras em andamento, a rota bioceânica deixou de ser uma promessa e agora é engenharia, logística e integração em obra. Um mega projeto rodoviário de engenharia que promete trazer ainda mais desenvolvimento e uma melhor competitividade e redução de tempo nas exportações que saem desses quatro países rumo ao mercado asiático.
ou seja, proporcionando um melhor desenvolvimento e crescimento a todos os países envolvidos nesse mega projeto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre as obras da Rota Bioceânica. Não esquece, se você gostou, deixa o seu like e também confere se você é ou não é inscrito no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com a sua família. E comenta o que você está achando do andamento das obras da Rota Bioceânica. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até lá.